Bom, hoje na primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi retomada a audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Pois é, os debates começaram na sexta-feira passada. Representantes de 11 organizações nacionais e estrangeiras se manifestaram e logo de manhã a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, reabriu a audiência. E quem acompanhou tudo foi o repórter Gabriel Ciafré, que tem mais informações para a gente, né, Gabriel? Gabriel, que está lá na primeira turma do STF. Boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Isso mesmo, viu, Rafaela? Como você disse, a ministra Carmen Lúcia fez a abertura desse segundo dia de audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal. E assim como na última sexta-feira, a procura para acompanhar e assistir, então, essa audiência pública foi grande. Muita gente do lado de fora esperando para entrar aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, então, como foi a abertura feita pela ministra Carmen Lúcia e também pela ministra Rosa Weber. O último dia da audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação foi aberto pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ela relembrou a importância desse debate promovido pelo STF e pediu respeito entre os participantes. O Supremo Tribunal Federal, como órgão do Poder Judiciário, decide com a racionalidade que o direito impõe. E que por isso mesmo é que nós pedimos que todos nós sejamos capazes de cada vez mais saber que o outro é diferente, mas é um irmão. Pense ele o contrário, pense ele igual. Estamos todos como experiências de uma sociedade, como pessoas numa mesma sociedade. Somos um país, uma nação, com todas as diferenças que temos, inclusive essas de pensar diferente, temas da grandeza, que é o tema da vida, do nascimento. Portanto, eu reitero a minha convicção de que aqui estamos todos com vontade de escutar todas as opiniões e de levar em consideração, para o efeito de julgamento, que diga respeito ao direito. A relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental que pede a descriminalização do aborto, ministra Rosa Weber, também falou. Ela destacou os aspectos envolvidos nas discussões. Entendi de proporcionar uma ampla discussão no âmbito do processo em audiência pública, justamente para oportunizar que todos nós e a própria sociedade pudéssemos ouvir esses diferentes olhares, essas diferentes vozes, a partir de diferentes vieses, num tema, como disse, de tanta sensibilidade, justamente porque ele envolve não só os aspectos jurídicos, mas perpassa questões de ordem ética, religiosa, moral, saúde pública. Bom, logo depois das duas ministras fazerem a abertura da audiência pública, aí começaram então as pessoas, os participantes, a falarem aqui na sala de julgamentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós separamos alguns dos trechos desses desses participantes que falaram a favor e também contra a descriminalização do aborto. Vamos acompanhar na reportagem. As manifestações começaram com entidades religiosas se posicionando sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil defendeu o direito fundamental à vida. Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Mesmo posicionamento da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que questionou dados apresentados por participantes favoráveis ao aborto e citou a Constituição Federal para pedir que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não seja aceita pelo STF. O eventual deferimento do pedido dessa DPF, no sentido de autorizar legalmente o assassinato do ser humano no ventre da mãe até a 12ª semana da gestação, se tornará um desrespeito e uma afronta à considerável parcela da sociedade brasileira, pois os dados maquiados
dos defensores do abortamento. Não são passíveis de comprovação. O representante da Convenção Batista Brasileira considerou que descriminalizar o aborto voluntário se tornaria ato contraceptivo e defendeu o investimento em políticas públicas. Excluir totalmente o abortamento como meio de controle da natalidade é o ponto essencial que precisamos aqui. Não é isso que vai trazer a solução à miséria social. Precisamos investir mais tempo no tratamento das causas que induzem a gravidez indesejada. Por isso, a presença de políticas públicas, melhores condições de vida social para o homem, para a mulher, para a sociedade como um todo. Opinião favorável à descriminalização do aborto tem a representante do Instituto de Estudos na Religião. Ela questionou aspectos apresentados pelas entidades religiosas que defendem a proibição estabelecida no Código Penal. As inquisições contra mulheres continuam, mesmo travestidas por outras faces e formas. Outrora, foram as fogueiras reais. Hoje, as fogueiras simbólicas, mas não menos perversas, que persistem através de um poder religioso que age contra a dignidade das mulheres via poder político e se mantém institucionalmente. A laicidade do Estado é fundamental para a garantia do direito à igualdade em todos os seus aspectos, inclusive no que diz respeito à possibilidade de decidir como, quando e se levar adiante uma gestação ou não. Em uma manhã marcada pela exposição de argumentos diferentes do ponto de vista religioso, a Federação Espírita Brasileira citou direitos garantidos desde a concepção. No Código Civil, no artigo 2º, nós temos a personalidade civil começando a partir da vida, mas nós temos a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Um ente capaz de ter e de exercer direitos através dos seus representantes. Em outras palavras, nós estamos falando aqui na dicção de Teixeira de Freitas, no direito a nascer. Ao todo, 11 entidades falaram aqui na sala de julgamentos da primeira turma durante a manhã. A previsão é que mais 13 se manifestem agora no período da tarde. Lembrando que todas essas manifestações estão sendo gravadas e serão utilizadas pelos 11 ministros do Supremo para que eles possam, então, fundamentar os votos relacionados à descriminalização do aborto. Lembrando que você acompanha a parte final da audiência pública agora à tarde pela TV e também pela Rádio Justiça. Voltamos ao estúdio.